Hoje a gente vai começar aqui a parte de soluções, que é muito, muito importante. De todas essas provas, foi um dos assuntos que mais caiu, junto com química orgânica. Eu esperei um pouco para ver soluções, porque eu precisava ver um pouco de cálculos químicos antes, apesar de não ter tanto a ver, os dois envolvem muita matemática, essa que é a parte principal aí. Às vezes eu tenho que mexer com mol, massa, mol, então isso eu preciso para soluções. E o raciocínio também é muito parecido, né? Eu começar a falar aqui no nome das substâncias, massa, volume, e isso não parecer um bicho de 7 cabeças. Então, por isso eu escolhi deixar esse conteúdo, que é o primeiro ou segundo mais importante, que mais cai nas provas, para agora, um momento um pouquinho depois do nosso curso, do nosso planejamento, tá? Hoje eu vou começar as questões, vão ser questões super demoradas, eu não vou fazer todos da lista, na lista tem todos das provas, mas eu não farei todos da lista, eu já acho que, não sei se aqui na edição da aula eu tirei alguns já, acho que não, mas eu vou sentindo aqui, eu prefiro ir percebendo ali o que vocês já viram ou não, eu só vou percebendo isso ao longo da aula. Hoje a gente vai começar com PUC, Campinas, e depois Santa Casa, que eu nem sei se a gente começa hoje. E aí nas próximas aulas a gente vai avançando aí, FMJ e Einstein também, tá? FMJ cai muito, muito exercício. Vou começar, como sempre, qualquer coisa me interrompe. Por Campinas, questão 1, logo a primeira questão da prova, dessa última prova de 2025, então, era sobre soluções. Deixa eu ampliar um pouquinho, botar para cá. Então, vamos lá. Os riscos de comer carne vermelha... desculpa, aqui era um título, né? Acabei esquecendo de pôr... Que era um título, vamos deixar sublinhado. Os riscos de comer carne vermelha. Quanto maior o consumo de carne vermelha, maior o risco de desenvolver diabetes tipo 2, fator de risco para doenças cardiovasculares e câncer. Comer carne vermelha, processada, salsicha, cachorro-quente, bovino ou suíno e bacon, ou não processada, hambúrguer magro ou normal, carne bovina, suína ou de cordeiro como sanduíche ou prato principal, foi associado a um risco 51% e 40% maior de diabetes tipo 2. O estudo não prova que comer carne vermelha causa diabetes tipo 2, mas já se sabe que a gordura saturada abundante em carnes vermelhas reduz a sensibilidade à insulina e o funcionamento das células beta do pâncreas, que produzem insulina, responsável pelo controle da glicose no sangue. Aqui já tem uma parte fundamental, e que a gente já viu isso de biologia, que são as células beta no pâncreas que produzem a insulina. Então, aqui é biologia e uma parte que já foi cobrada na PUC Campinas, se eu não me engano, tá? Então, isso é importante, aí já uma informação super importante. Né, como várias pesquisas, ora a gente não pode comer carne vermelha, ora a gente não pode comer ovo, ora a salada não traz todos os nutrientes. Todas essas pesquisas têm o seu fundo de verdade, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa que às vezes acontece nessas pesquisas é que a quantidade ali em teste, quando é feito em teste em rato, uma quantidade de alguma substância que a gente aplica no rato para fazer o teste, para ver se causa algum prejuízo, é muito, muito grande, muito superior a qualquer quantidade que um humano possa, nem saudável ou não, possa comer daquela substância, né? Então, uma substância X traz câncer, igual tá diabetes tipo 2 aqui. Nos testes, da onde tirar essa informação? De algum teste, de alguma pesquisa correta e bonitinha, tudo bem. Mas, nos testes, para ver se aquela substância faz mal, a gente utiliza muito camundongo, às vezes utiliza porco, mas principalmente camundongo, e coloca tanta quantidade de substância naquele camundongo
que seria, passando para o peso humano, seria humanamente impossível, tá? Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado nessas notícias. Isso não é nem bem uma notícia, né? Isso é uma pesquisa na revista FAPESP, que é a revista principal de divulgação científica do Estado de São Paulo. A FAPESP é o órgão que mais injeta dinheiro em pesquisa no Estado de São Paulo. Então, é uma pesquisa super importante. Só esse cuidado aí, porque isso pode ser perguntado numa questão dissertativa, pode estar entremeado aí numa questão dissertativa de alguma forma. O texto não vai nos ajudar muito, acho, porque a análise de gordura bovina presente na carne vermelha revelou 15% em massa para o ácido esteárico, que é o C17, H35, COOH, um ácido graxo. Isso é importante a gente saber o que é também. Para neutralizar esse ácido com solução de NaOH 0,1 mol por litro, contido em 5 gramas dessa gordura, é necessário utilizar a solução alcalina, da solução alcalina o volume em ml de, então alcalino é básico, né? É base. E a base que eu tenho é o NaOH, que a gente viu na aula de ácido base, é o hidróxido de sódio. Então, aqui, pessoal, já tem uma questão super importante em que eu vou usar soluções e vou usar a reação de neutralização, né? O que é a reação de neutralização? Que é uma das reações que eu já falei que cai bastante. A reação entre um ácido e uma base. Então, ácido mais base, gerando sal mais água. E aí eu preciso fazer a reação, aí dependendo das moléculas que tiverem, tomar cuidado com o balanceamento. Olha o que acontece aqui, ó. Eu tenho C17, H35, COOH, né? Isso daqui, essa representação aqui a gente também já viu. Isso daqui é uma representação do ácido carboxílico. E o ácido carboxílico, ele tem aqui esse grupo funcional C-O-OH, que é a carboxila. Deixa eu só deixar menos feio aqui. Tudo bem. E eu vou fazer esse ácido reagir, que é um ácido graxo, eu vou falar sobre isso já já, com uma base, o NaOH, que é o hidróxido de sódio. Perfeito. Ácido mais base gera o sal mais água. Do que é formado o sal que a gente viu também? O sal é formado do cátion da base, então NaOH é o Na mais com OH menos. O cátion é o sódio, né? É o positivo. Então o sal é formado com o cátion da base e o ânion do ácido. Mas cadê o ânion do ácido? O ânion do ácido é a parte que perde o H+, perde o H+, e fica todo o resto da estrutura, o menos, né? Então, aqui, no caso, o ânion vai ser o C17H35, C dupla O, O menos. Porque este H aqui, vou colocar de azul, vai se juntar a essa hidroxila, formando a água. Então, quem que eu tenho que juntar? Eu tenho que juntar o C17, que é o ânion, H35, C dupla O, O menos, que é o ânion do ácido, vou mais para cá, com o cátion Na+, da base. E é assim que a gente representa, tá? Então, esse sal formado nessa reação de neutralização, ele fica dessa maneira.
Tudo bem, então. Por que eu fiz tudo isso? Na maioria dos exercícios, o aluno pode ficar com dúvida, mas eu preciso saber como que é esse ácido para saber quantos hidrogênios ele libera, para saber quantas hidroxilas eu vou precisar para neutralizar e, obviamente, fazer essa relação estequiométrica. Quantos ácidos eu preciso para quantas bases? E aqui a gente viu que é 1 para 1, né? A cada um ácido desse, eu preciso de uma base, que é o hidróxido de sódio. E aí eu gero um sal e uma água, que a gente não vai, pelo jeito, precisar dar tanta atenção para isso, tá? Então tá bom. Diante disso tudo, sim, e já emendando aqui, né? O que é um ácido graxo? Um ácido graxo, isso a gente vê na biologia também, é um ácido carboxílico de cadeia longa. Carboxílico de cadeia longa, que vemos muito, por exemplo, nos lipídios, que vão formar ali a membrana plasmática, os fosfolipídios. Então, aqui está, ó, com a representação em bastão, né, dessa cadeia. Seria uma cadeia muito longa, que ela pode ser saturada, sem duplas ligações, ou insaturada, por exemplo, com duplas ligações. Então, este daqui é um ácido graxo, tá? E o nosso aqui, no caso, tem 17 carbonos. Então, é uma cadeia até maior do que essa que eu inventei aqui, tá? Um ácido graxo é um ácido carboxílico de cadeia longa. Vou tirar isso aqui. Vamos supor que o aluno está lendo aqui e está cheio de medo, não entendeu direito. O João falou, eu estudei que tem que fazer o balanceamento para ter certeza se é 1 para 1, se é 1 para 2, enfim. Caso o aluno esteja inseguro, faça 1 para 1. Por quê? Exercícios em que não mostram as moléculas, né, direitinho, não mostra a reação química, aqui está até mostrando a molécula. Quando não mostra, só escreve ácido esteárico e solução de hidróxido de sódio. A tendência grande é que seja 1 para 1, um ácido para uma base, tá? Então, na dúvida, muito na dúvida, chutem 1 para 1, que talvez dê certo, a probabilidade é que vai dar certo. Mas o ideal é a gente ter certeza que é exatamente o que eu estou fazendo aqui com vocês agora, mostrando o porquê da molécula. E aí a gente nem começou ainda soluções. Percebam que todos esses conhecimentos prévios foram fundamentais só para a gente montar a reação, que é de uma molécula dessa para cada uma dessa, uma de ácido para uma de base. Agora, vamos ver quanto que a gente tem de cada uma, né? A análise de gordura bovina presente na carne vermelha revelou que 15% em massa para o ácido esteárico, um ácido graxo, para neutralizar esse ácido com solução dessa base, contido em 5 gramas dessa gordura. É necessário utilizar uma solução alcalina em volume. Então, vamos com calma. Eu vou fazer de um jeito, do mesmo jeito que eu propus a estequiometria, né, os cálculos químicos. O jeito que eu acho nem sempre o mais rápido, mas o mais calmo, mais organizado para quem está com dúvida. Se é 1 para 1, vamos descobrir quantos mols eu tenho de ácido, porque descobrindo quantos mols eu tenho de ácido, eu preciso a mesma quantidade de mols da base. E aí, depois de descobrir a quantidade de mols da base, a gente descobre quanto isso dá em volume. Então, o passo que eu sempre gosto de fazer é descobrir quantos mols eu tenho da molécula que ele está dando mais informações para fazer a relação com quantos mols eu preciso da próxima molécula que ele está pedindo para fazer a relação. Então, vamos lá. Eu tenho que
a massa da gordura é 5 gramas, só que dessa massa, só 15% é de ácido esteárico, né? Vou colocar só C aqui. Ácido esteárico. Então, aqui eu preciso fazer só uma regrinha de 3. Tem várias formas de fazer, né? Se 5 gramas do ácido, da gordura, é 100%, 15%, não escrevi o porcento aqui, daria quanto, né? Então, vou deixar assim, vou continuar fazendo assim mesmo. Então, 100x é igual a 75, né? 15 vezes 5 vai dar 75. X é igual a 75 sobre 100, que vai dar 0,75 gramas, tá? Então, de ácido esteárico. Então, eu descobri a massa do ácido, só que eu não quero descobrir a massa do ácido, eu quero descobrir em mols. Sempre vamos focar em descobrir a quantidade de mols. Como é que eu posso descobrir a quantidade de mols? Do jeito que a gente estava fazendo, colocando aquela linha que vai servir de estrutura ali, de base, linha da verdade, que vai servir de estrutura sempre quando eu estiver falando de ácido esteárico. Eu tenho que 1 mol de ácido esteárico equivale a, preciso ir na tabela periódica, já que ele não deu isso, e calcular o C17H35COOH. Então, vamos calcular a massa disso? Seria, então, C18H36O2, colocando de uma forma mais reduzida, né? Essa massa. Então, vai dar 18 átomos de carbono, cada átomo de carbono tem de massa 12, mais 36 átomos de hidrogênio, cada átomo de hidrogênio tem massa 1, mais 2 átomos de oxigênio, cada átomo de oxigênio tem massa 16. E aqui eu vou fazer uma coisa que eu falo para vocês nunca fazerem, que é fazer a conta na calculadora. Eu vou fazer, não façam na calculadora, tá? Para a gente ganhar sempre, vocês ganharem sempre precisão e velocidade na hora da prova. Segundo a minha conta aqui, deu 284 gramas por mol. A cada 1 mol de ácido esteárico, eu tenho 284 gramas. Vou deixar tudo isso aqui mais para cá. Então, 1 mol, 284 gramas, então é gramas por mol. Só que a gente descobriu no exercício que eu tenho só 0,75 gramas de ácido esteárico. Quanto que vai dar isso em mol? Então, vai dar 284 x igual a 1 vezes 0,75, x igual a 0,75 dividido por 284. Um númerozinho chato demais, mas deixa eu pensar, deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente possa fazer. Poderia deixar assim, mas eu acho que não vai ajudar, nenhum aluno vai se sentir confiante nisso. O ideal é fazer a divisão, que é algo que eu estou vendo que cada vez mais os alunos têm muita dúvida, então precisa treinar. 284. Isso daqui vai dar aproximadamente 0,0026, que em notação científica fica 2,6 vezes 10 a menos 3 mol de ácido esteárico. Se eu tenho essa quantidade em mol de ácido esteárico, eu tenho também, então, essa quantidade em mol. Deixa eu deixar tudo menorzinho para cá. Eu também terei essa quantidade em mol da base, né? Porque a gente viu que o ácido e a base tá 1 para 1. A cada 1 mol de um mol do outro.
Então, número de mols do hidróxido de sódio, eu tenho 2,6 vezes 10 a menos 3 mols de hidróxido de sódio. Essa é a nossa quantidade. E agora só que a gente vai usar o assunto de soluções, que vai dar, já que ele me deu uma concentração molar de 0,1 mol por litro. E aqui eu acabei não fazendo a revisão. Não lembro agora se eu mandei exercício para vocês da outra vez. Acho que eu mandei uma lista de exercício. Com as fórmulas de soluções. E dentre elas, a gente tem a de concentração molar, que é esse M com a segunda perninha, a terceira, né? Perninha maior, que vai ser exatamente o número de mols pelo volume. Então, já que eu tenho a concentração molar 0,1, o número de mols 2,6 vezes 10 a menos 3, é só a gente descobrir o volume. Eu passo o V multiplicando o 0,1 dividindo, na verdade esses dois eu troco de lugar, né? Vai ficar V igual a 2,6 vezes 10 a menos 3, dividido 0,1 é 10 a menos 1, né? Prefiro deixar em potência assim, para descobrir que divisão de potências da mesma base, eu subtraio os expoentes, então vai ficar menos 3 com menos 1, vai dar menos 3 mais 1, que dá 10 a menos 2 litros, já que o volume que a gente usa aqui, está usando, deixa eu conferir lá, está em litros, ele quer em ml. Se eu tenho 2,6 vezes 10 a menos 2 litros, eu tenho 26 vezes 10 a menos 3 litros, por exemplo. Se eu aumentei esse número, eu tenho que diminuir a potência, né? 10 vezes. Eu aumentei em 10 vezes o 2,6 para 26. Para manter o mesmo número, eu diminuo a potência 10 vezes também. E o 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, sempre, vocês podem trocar pelo mili, para ficar, então, 26 mililitros, né? 26 ml. E aqui ele não tinha arredondado, né? Então, 26,4. Eu que arredondei ali, bem lá em cima, quando estava aqui nessa continha aqui, ó, 0,00264 tinha dado aqui. Então, 26, 2,64, tudo tinha 4 aqui. Eu que arredondei, na verdade, tá? 26,4, 26,4. Então, aqui, ó, eu peguei esse exercício como o primeiro, né, da lista, por manter a ordem, mas eu decidi colocá-lo como primeiro para vocês verem um exercício. Dessa vez eu fiz um pouquinho diferente, complexo. Não é difícil, mas tem muita coisa e muito tempo dedicado, né? Mesmo que eu não estivesse dando aula, tivesse eu fazendo exercício, as contas aqui, principalmente essa divisãozinha aqui, chata, que é raro acontecer isso, geralmente é uma divisão mais fácil, demandam tempo. Mesmo a continha da massa demanda tempo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Uma questão bonitinha, boa. Aqui no caso da PUC Campinas, ela valia 5 pontos e já era a primeira da parte dissertativa, então já para testar mesmo o aluno que tivesse preparado, tá? Vamos para a próxima. Deixar um pouquinho maior. Da PUC Campinas, agora a questão 10 do vestibular também de 2025. Então aqui, ó, mais um da mesma prova, né? Em águas naturais, as concentrações de fósforo na forma de fosfato, o
PO4 3- e de nitrogênio na forma de nitrato, o NO3-, não devem ultrapassar 0,15 miligramas por litro, ou como a gente escreve, né, miligramas vezes litro menos 1, e 10 miligramas por litro, respectivamente. Para que cada tanque... Opa, acho que eu esqueci do texto. Para que cada tanque atinja esses limites as massas em gramas de fosfato e de nitrato devem ser, respectivamente, no máximo. Eu não me atentei que tinha um texto aqui, eu não coloquei esse texto nem no exercício, nem na lista, nem aqui. Deixa eu ver se eu sou rápido o suficiente para pegar esse texto. Eu gostei dessa questão. Documentos no Drive, lá onde a gente compartilha. Provas por Campinas. Prova de 2025. Estão 9 e 10, achei. Então, texto é este daqui. Então, ele fala aí do tanque, né? Então, vamos dar uma olhada nos tanques, o que ele quer. Flores cultivadas em esteiras de espuma de polietileno ajudaram a limpar a água poluída por material orgânico em um experimento feito em tanques na Universidade Internacional da Flórida, em Miami, nos Estados Unidos. Foram criadas jangadas flutuantes com 1,3 centímetros de espessura, 1,2 metro de largura e 1,8 metros de comprimento, com orifícios ocupados por duas espécies de zinhas. A gente já fez exercício até sobre isso, né? Um dos outros aí. Duas variedades de girassol, de cravo. As plantas foram cultivadas durante 12 semanas em 5 tanques de 2.300 litros de água cada um. Foram criadas jangadas flutuantes. Tá, daqui a pouco a gente vê se a gente precisa mais disso. E aí, nessas águas, eu não posso ter uma concentração, e aqui está uma concentração comum de PO4 3-. Ela tem que ser menor, não deve ultrapassar, né? Menor do que 0,15 miligrama por litro, e a concentração do NO3- do nitrato tem que ser menor que 10 miligramas por litro, para que cada tanque atinja esses limites em massas, as massas em gramas. Tá, que tá bem tranquila essa questão, na verdade. E o tanque, né, para que cada tanque, o tanque tem 2.300 litros de água cada um. Então, o volume de cada tanque, ele está falando aqui também de cada tanque, para cada tanque, 2.300 litros de água. Se eu tenho, então, concentração comum, volume e quero a massa, a gente vai usar a fórmula de concentração comum, que é a massa sobre o volume, tá? Então, vamos ver quanto que dá isso daí. A concentração comum vamos usar o primeiro, o fosfato. A questão está muito, muito mais fácil do que a outra. Então, a concentração comum do PO4 3- vai ser igual à massa dele. Na verdade, não preciso copiar isso, né? Vou fazer diferente. Para o PO4 3-, repetindo essa forma, então eu tenho a concentração que vai dar 0,15
miligramas, vamos passar para grama. Deixa eu ver o que ele quer. As massas em gramas, porque ele quer em grama, né? Então, o mili, como eu tinha falado aqui, eu posso sempre substituir por vezes 10 a menos 3. Então, 0,15 miligramas é 0,15 vezes 10 a menos 3 gramas por litro, o que vai me dar uma certa massa nesse volume de 2.300 litros. Passo o volume, os 2.300 multiplicando, então a massa do PO4 3 menos tem que dar igual a 2.300 vezes 0,15 vezes 10 a menos 3. E aqui ele tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Eu faria o seguinte: PO4 3 menos, o vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que dividir por 1.000. Eu posso pegar esses 2.300 e dividir por 1.000. Já juntando aqui, que vai dar 2,3. Então, a gente já fica com um número um pouquinho menor. Então, vai ficar o 2,3 vezes o 0,15. E aí, multiplica, sempre sem calculadora, vezes 0,15, 0,345. Então, a massa do PO4 3 menos não pode exceder, né? 0,345. E aqui a gente já tinha transformado para gramas, tá? E se estivermos certos, a gente já chegaria na resposta que é a letra E, né? Vamos fazer a mesma coisa, só que agora para massa, deixa aqui para baixo, para a massa do NO3, ele dá os mesmos dados, né? Então, qual que vai ser a concentração? 10 miligramas por litro, então é 10 vezes 10 a menos 3 gramas por litro, substituindo mili por 10 vezes 10 a menos 3. Qual que vai ser a massa? Dividido pelo volume, que é esses 2.300 litros. Essa vai ficar bem mais fácil, né? Porque vai me dar uma massa de NO3 menos do nitrato, igual a 2.300 vezes 10 vezes 10 a menos 3, a massa do NO3 menos 10 a menos 3, sei lá, tem vários caminhos que pode fazer, ó. Pode juntar isso daqui, que vai dar 23.000. E dividir por 1.000, né? Vezes 10 a menos 3 é dividido por 1.000, que é a mesma coisa que tirar esses zeros de novo. Eu vou ficar com uma massa de NO3, fiz rapidinho a parte matemática, tá? 23 gramas, que é o que dava a letra E de errado mesmo, a questão alternativa que a gente queria. Então, comparando com o exercício anterior, que era o 1 da prova ainda, né? Esse é o 10. Imagina só, você chega na prova e já tem um exercíciozinho daquele. Eu acho que a prova inteira vai ser assim, e a 10 é muito mais fácil. Mas muito mais fácil. A 10 estaria ali nos primeiros exercícios de uma lista, no grau de dificuldade de soluções. E a outra, os últimos, tá? Questão bem tranquila. Acho que o que mais atrapalha aqui é o excesso de informações, o texto, a interpretação, que foi algo que a PUC Campinas exigiu dos alunos do ano passado, tá? Vamos para a próxima. De novo da PUC Campinas, agora do vestibular de 2021. E essa questão, muitíssimo importante, porque ela envolve solubilidade, tá? A solubilidade, eu vou explicar, deixa eu ler e depois eu explico. Vai. Foram preparadas misturas separadamente contendo 250 ml de água e 100 gramas de sal. E aí tem vários sais aqui, ó. No gráfico a gente vai falar mais sobre ele depois.
Considerando cada sal apresentado no gráfico de solubilidade, apresentarão mistura homogênea a 50 graus Celsius as soluções preparadas com os sais. Então, aqui, ó, pessoal, é uma questão que envolve a solubilidade, que é o quanto de soluto eu posso colocar naquele solvente e ele conseguir dissolver. Então, é o quanto de sal. Vamos pegar, por exemplo, aqui o famoso NaCl, o ácido clorídrico. Se eu colocar uma colher num copo, uma colher de sal nesse copo aqui e mexer, a água vai conseguir dissolver, porque uma colher é pouquinho. Se eu colocar 20 colheres e mexer, vai chegar um momento em que essa água não consegue dissolver todo esse sal. A partir daí, né, nesse limite entre conseguir dissolver tudo e não conseguir dissolver mais o que eu colocar a mais, a gente tem ali a nossa solubilidade, que é a curva de solubilidade. Eu formo uma solução saturada. Então, soluções saturadas são as soluções que eu coloquei a quantidade máxima possível para aquele solvente dissolver aquele soluto em uma determinada temperatura, porque a temperatura também muda. Vamos. Esse gráfico eu gosto e ele aparece muito, tá? Mas eu vou pegar aqui, ó, curva de solubilidade. Eu vou pegar um gráfico só para trabalhar com vocês o contexto mais simples. Ah, já tem pronto aqui já. Vai ser mais fácil do que eu estava imaginando. Aqui, esse daqui já está pronto já, para a gente discutir. Deixa para cá. Ó, então, o que a gente tem que entender nesses gráficos, né? Esse é o começo da parte de soluções, tá? A gente vê como que se forma ali, como que é uma solução. Então, esta é a curva de solubilidade, esse é o gráfico, do KNO3, do nitrato de potássio, né? A gente viu a nomenclatura, do nitrato de potássio em água. E aqui a gente precisa ler bem isso daqui, tá? Então, o que significa? Ó, é a solubilidade do KNO3 em gramas por 100 ml de água. Isso é super importante aqui. E os alunos, como ninguém fica muito preocupado em ler aqui, né? Geralmente aqui nos gráficos, sei lá, de qualquer gráfico, de matemática tem x, y. Se for de física, tem, sei lá, tempo e velocidade, né? Não tem tantas informações aqui diferentes. Aqui é um pouquinho diferente, eu vou explicar por quê. Para a gente retomar bem isso daí. Então, o que significa essa informação? Significa o seguinte, deixa eu tirar tudo isso aqui, tá? Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Deixa eu ver aqui, acho que aqui vai ser útil. Aqui, que está mais ou menos aqui, né, seguindo a linha para baixo aqui, 90 graus Celsius, né, entre o 80 e o 100. E no eixo Y, perdão, tá aqui, ó, 200. Então, o que isso está me expressando, tá? Que está me dando de informação? Que eu consigo dissolver no máximo 200 gramas de KNO3 a cada, e aí que vai a informação aqui, ó, a cada 100 ml de água. Então, esse gráfico aqui poderia vir um gráfico não em ml. Ele poderia vir a cada 1 litro, ou 0,1 litro, igual está aqui, né, em ml. Então, a gente precisa ler essa parte com bastante cuidado para conseguir responder a nossa questão, tá? Então, por exemplo, aqui... Ah, desculpa, e ainda faltou uma parte final que eu gosto de analisar no começo, na verdade. E eu vou conseguir dissolver 200 gramas de KNO3 a cada 100 ml de água quando essa solução, essa mistura, estiver com 90 graus Celsius.
Ah, mas e se ela estiver mais quente? Por exemplo, 110 graus Celsius. Aí eu preciso rever o gráfico, eu vejo que o 110 graus Celsius está mais ou menos por aqui, e aí eu consigo dissolver mais, ó, 300. Então, se eu aumento a temperatura dessa minha solução, agora eu vou conseguir dissolver 300 gramas de KNO3 a cada 100 ml de água. Então, muda a relação, por quê? Porque, na maioria das vezes, quanto maior a temperatura, mais soluto eu consigo dissolver nesse solvente, tá? Quando que vai ser o contrário? Em alguns casos, por exemplo, em gases. Eu costumo falar muito isso porque eu já vi muito cair. Vou dar o exemplo que eu sempre uso da Coca-Cola. Então, a Coca-Cola, o que está dissolvido de gás lá dentro? O CO2, né? O CO2 está lá misturado na Coca-Cola. Só que os gases, quanto mais alta a temperatura, menos gás a água consegue dissolver. Então, quanto mais quente tiver a minha Coca-Cola, que é basicamente água, menos gás eu vou ter na minha Coca-Cola. Ela vai ficar choca mais rápida. O que eu posso fazer para manter o gás na Coca-Cola? Deixar a Coca-Cola gelada. Por quê? Pela solubilidade, quanto mais fria a água, mais gás ela vai conseguir dissolver, tá? Isso é um fator bem importante e que de vez em quando aparece em questões também, tá? Esse daqui, então, foi um exemplo só porque... Ah, sim, ainda tem mais coisa para falar. Só porque ali está um gráfico muito cheio de coisa. Deixa eu tirar as coisas, porque aí tem mais essas informações. Então, a partir do gráfico, né, está aqui a linha do gráfico. A partir da linha do gráfico, se eu colocar menos soluto do que aquele solvente consegue dissolver, eu formo uma solução insaturada. E aí, se eu for procurar no gráfico, vai dar algum ponto aqui embaixo do gráfico. Então, perceba que nessa solução aqui, o que ele fez? Ah, ele colocou aqui, ó, vamos fingir que aqui é 95 graus Celsius, ele colocou aproximadamente 110 gramas de KNO3 a cada 100 ml. Ah, isso é menos do que a solubilidade a 95 graus Celsius, que daria para eu dissolver, sei lá, aqui, ó, 225 gramas. Tá? Então, qualquer ponto embaixo do gráfico que a gente encontrar é uma solução que a gente chama insaturada. Ela está com menos soluto do que pode. Qualquer ponto no gráfico é uma solução saturada, ou qualquer ponto acima do gráfico, ela pode ser considerada uma solução supersaturada, que aí tem, em condições especiais, mais soluto do que poderia comportar esse solvente, ou o que vai muito acontecer vai ser uma saturada com corpo de fundo. Então, se eu colocar numa água mais KNO3 do que ela consegue dissolver, vai encher de KNO3 dissolvido aqui, mais uma parte vai lá para o fundo do recipiente. Por isso que é saturada com corpo de fundo, tá? E mais uma coisinha, que aqui tem a ver com sais. Se isso daqui é um sal, o KNO3, e eu coloco na água, o que vai acontecer é a dissociação. O K vai ficar K+, vai se separar do NO3-, né, já que a gente está trabalhando ou sempre está preocupado com as reações. Então, esse KNO3, quando ficar aqui na água, ele vai ficar na forma
de K mais NO3 menos. Ele não fica KNO3 junto, tá? Ele fica dissociado, porque eu quebro a ligação iônica. Tá? Trabalharemos isso, essa aula de hoje não, desse assunto, né? Não sei se vai dar tempo hoje. Dito, tendo esse resuminho, aqui essa retomada, vamos voltar. Aqui, assim acho que tá bom. Foram preparadas misturas separadamente contendo, olha lá então, 225 ml de água e 100 gramas de sal. Aqui está a curva de solubilidade, ó, que está em grama de sal. Então, aqui é grama de sal a cada, que é a barrinha, 100 ml de água. É isso que está escrito aqui, tá? Cuidado com isso. Considerando que cada sal apresentado no gráfico de solubilidade apresentarão mistura homogênea a 50 graus Celsius, as soluções preparadas com os sais, quais são aqui, né? Quais apresentarão uma mistura homogênea, que tem uma fase só, então pode ser a saturada ou a insaturada. Deixa eu atualizar aqui. Então vamos ver. Como eu tinha falado no exemplo, a primeira leitura que a gente vai fazer é a temperatura. Então, ele quer a 50 graus Celsius. Então, onde que eu tenho que analisar esse gráfico, tá? Vou tirar ali de cima também, porque quanto mais escrito, acho que mais atrapalha os alunos. 50 graus Celsius, obviamente, está aqui. Deixa eu um pouquinho maior. Então, eu vou analisar esse gráfico assim, na vertical. Então, as únicas informações que me interessam são essas que estão na vertical aqui, ó. Quais são elas? Vamos pegar aqui, ó, esse ponto, esse ponto, esse ponto, e a gente analisa os outros dois que nem chega aqui, né? Já eu explico o porquê. Sobre esse primeiro ponto aqui, ó, que é a curva do KClO3. Então, o que fala esse gráfico? Que a 50 graus Celsius eu consigo aqui, ó, dissolver no máximo 20 gramas de KClO3 a cada 100 ml de água. Mas, vamos para o segundo gráfico aqui em altura, que é o NaCl. A 50 graus Celsius, eu consigo dissolver até, aqui está embaixo do 40, um pouquinho acima de 35, vamos colocar 37, 6, vai. 36 gramas de NaCl, que é o cloreto de sódio, a cada 100 ml de água. Já o terceiro aqui, que é do KCl, a 50 graus Celsius, eu consigo dissolver no máximo, sei lá, está nos 42 aqui, 42 gramas de KCl a cada 100 ml de água. Os outros dois, ó, eu nem tenho a informação porque passa, né? Ó, eu consigo colocar mais de 100 gramas a cada 100 desses sais, do cloreto de cálcio e do nitrato de sódio. Na verdade, esse daqui é o nitrito de sódio, né? O nitrato é o NO3, esse é o NaNO2. Eu consigo colocar mais de 100 gramas dos dois sais a cada 100 ml de água, tá? Então,
tanto do CaCl2 e NaNO2 a 50 graus Celsius, eu consigo colocar mais de 100 gramas desses sais a cada 100 ml de água. Então é isso, tá? Essa é a interpretação do gráfico. E aí, ele pergunta o seguinte: foram preparadas misturas, ele pergunta não, ele dá, né? Misturas separadamente contendo 250 ml de sal a cada 100 gramas, perdão, 250 ml de água a cada 100 gramas de sal. Ele inverteu aí a informação, né? O que eu vou precisar fazer para cada um aqui? Eu vou precisar fazer uma regra de 3, porque eu estou aqui, ó, com 20 gramas de sal a cada 100 ml de água para o KClO3. Quando eu tiver 250 ml de água que ele está falando, aqui, ó, quanto de sal que eu vou conseguir colocar. Então, aqui vai dar 20 vezes 250, vai dar 5.000 dividido por 100. Eu vou conseguir colocar até 50 gramas de KClO3, perdão. Olha então que interessante, o gráfico de solubilidade me dá a informação para 100 ml de água, só que o exercício fala em 250 ml de água. Então eu preciso fazer uma regrinha de 3 para saber, já que eu tenho mais água, eu consigo colocar mais sal. Quanto mais de sal que eu consigo colocar. Então, do KClO3 vai dar 20 gramas. Vou fazer o do NaCl, que é o mesmo raciocínio, ó. Então, 36 gramas de NaCl a cada 100 ml de água. Só que o exercício inventou 250 ml de água. Faço a multiplicação em cruz, isso daqui vai dar... Vou fazer rapidinho de cabeça aqui. Porque posso fazer o seguinte, tá? O que eu vou fazer aqui, não de cabeça, mas eu vou fazer uma calculadora mesmo. Aqui é 2,5 vezes maior. Então, se eu pegar o 36 e multiplicar por 2,5, também vai dar, né? Então, 36 vezes 2,5 vai dar 90 gramas de NaCl. E aí eu vou fazer o mesmo raciocínio aqui para o KCl. ...90 gramas para o NaCl. A massa de KCl máxima que eu vou conseguir dissolver vai ser o 42 gramas vezes 2,5, vai ser 105 gramas. E aqui para os outros dois eu vou colocar, né, mais de... Já que é mais de 100 gramas, então com certeza mais de 250 gramas dos outros dois, tá? Essa é a solubilidade desses sais. Deixa eu puxar para cá, porque agora a gente vai ficar com falta de espaço. Aqui. Então, ficou meio juntinho, mas aqui era do KClO3, é o máximo que eu consigo colocar, do NaCl, DKCl, e aqui é dos outros dois, CaCl2 e NaNO2. CaCl2 e CaNO2. Na.
NaNO2. E aí ele pergunta, né? Considerando cada sal apresentado no gráfico de solubilidade, quanto que ele queria colocar aqui, ó? Ele queria colocar 100 gramas desse sal em 250 ml. Então aqui, ó, ai, como ficou meio bagunçadinho. Meio não, né? Bastante. Mas vamos lá. 100 gramas de sal a cada 250 ml. Nós descobrimos que do KClO3 eu só posso colocar 50 gramas. Se eu colocar acima disso, em 250 ml, vai formar corpo de fundo, então vão ficar duas fases. Então, o KClO3, nessa situação, vai formar uma solução com corpo de fundo. E isso é uma solução heterogênea, já que eu vejo as duas fases, né? A água com uma parte do sal e o restante do NaCl, ó, que eu posso colocar 90 gramas no máximo, e ele está propondo 100 gramas, o NaCl também não aguenta. Sobram 10 gramas, né, a mais do que eu poderia colocar. Então, também vai formar uma solução heterogênea. O KCl já não, né? Ó. O KCl eu consigo dissolver 105 gramas a cada 100 gramas de sal. Então, dissolve tudo, não vai uma parte do sal para baixo, eu formo uma solução homogênea. E desses dois aqui, que era os mais que eu poderia colocar sais, também, né? Solução homogênea, já que eu consigo colocar mais de 250 gramas a cada 250 ml de água, né? Então, KCl, CaCl2 e NaNO2, letra D, é a nossa resposta da questão 3, tá? Uma questão que eu fazendo assim com todos os detalhes, ficou muito demorada, muita coisa. O que a gente poderia fazer, tá? Perceber, olhar o gráfico, né, a curva de solubilidade, perceber que esse gráfico é em 100 ml de água. Então, eu vou construir um gráfico em cima desse para 250 ml de água, que é 2,5 vezes a mais. Então, era só pegar esses valores aqui, ó, e multiplicar por 2,5 para eu chegar nesses resultados aqui, né? E aqui no exercício eu expliquei o que era a solubilidade para depois fazer a conta. Tá tortinho aqui. Então, eu fiz as duas coisas não ao mesmo tempo, né? Usando o mesmo exercício, tá? Tem que tomar esse cuidado, porque senão se torna um exercício muito longo. Mas se o aluno já tivesse percebido, dá para fazer ele com bem menos tempo, tá? É um exercício que eu sugiro que vocês treinem bastante, porque eu vejo que tem alguns alunos que se perdem nas contas, tá? Principalmente quem tem dificuldade na matemática, se perde muito nas contas. O Campinas tinha um texto antes que eu li, acho que a gente não vai precisar mesmo, não. Da parte dissertativa da prova de 2018. Letra A. Soluções contendo eletrólitos podem ser preparadas a partir de cloreto de potássio. Uma solução fisiológica de KCl contém 0,1 miligrama por ml dessa substância. Qual a concentração iônica total em mol por litro? Demonstre os cálculos. E aqui interessante, por quê? A gente vai usar algumas coisas e alguns conhecimentos que eu acabei de falar. Então, o KCl
Quando eu coloco em solução aquosa, ele dissocia. Vai ficar o K+, mais o Cl-. Significa o quê? Já que esse balanceamento é 1 para 1 para 1. A cada 1 mol de KCl, nós teremos 2 mols, já que o K+ e o Cl- são íons. Ó, ele pede a solução iônica, concentração iônica. 2 mols de íons. Tanto o cátion quanto o ânion são íons. E aqui é a primeira coisa que a gente precisa ter muita atenção, tá? E aí ele fala, ele me dá a informação do KCl em miligrama por ml. Então, ele me fala que a concentração comum do KCl é 0,10 miligramas por ml. Não vamos usar miligramas, geralmente a gente usa grama. Vamos transformar? Também falei hoje que o mili a gente substitui sempre por vezes 10 a menos 3. Então, na verdade, eu tenho 0,1 vezes 10 a menos 3 gramas por ml. O 0,1 já é 10 a menos 1, né? Então, eu prefiro trabalhar que a concentração do KCl é igual a 10 a menos 4 gramas por ml, né? Porque o 10 a menos 1 vezes 10 a menos 3, multiplicação de potências da mesma base, eu somo os expoentes menos 1 com menos 3 dá menos 4, tá? Essa é a minha concentração comum. Só que o exercício, ele continua falando em mol, ele quer a concentração molar. E aqui vai as duas fórmulas. A forma de concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. A fórmula de concentração molar é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. A fórmula de número de mols, que muitas vezes eu não uso aqui, porque eu uso aquela linha da verdade, aquela linha padrão, o número de mols é a massa sobre a massa molar da substância. Juntando essas fórmulas, eu consigo a seguinte fórmula, tá? E é raro vocês verem. Uma fórmula que eu consigo passar direto a concentração comum para a concentração molar. E ela é simples. Concentração comum é a concentração molar vezes a massa molar. Esta fórmula aqui, ela em muitos livros não aparecem. Eu só estou juntando isso daqui, tá? Só juntando, só. Facilitando, porque alguns exercícios pedem essa transformação. Vamos transformar, então. O KCl tem uma concentração comum, está aqui em cima, 10 a menos 4. Eu quero a concentração molar para esse exercício, vezes a massa molar. E aí eu tenho que ir na tabela periódica, ou aqui, ó, que eu tenho que o K é 39, o Cl é 35,5, isso vai me dar 74,5. Tem um calculador com medo de errar, hein? 74,5 gramas por mol. Então, a massa molar do KCl é 74,5 gramas por mol. E eu passo 74,5 dividindo, eu vou ficar com a massa molar, a concentração molar, perdão, é 10 a menos 4 dividido por 74,5. Que eu faria a seguinte conta aqui. 10 a menos 4 é 1 vezes 10 a menos 4. Dividido por 74,5. Eu, na prova, eu não mexeria nessa potência,
mas faria essa divisão aqui, né? Igualando aqui, tirando a vírgula, então vai ficar, multiplico por 10 em cima e embaixo, vai ficar 10 dividido por 745, e aí desenvolve a conta, a fraçãozinha, tá? 10 dividido por 745 dá 0,013. Então, significa que temos 0,013 vezes 10 a menos 4, que eu não tinha mexido, mol por litro. Então, a concentração molar, em notação científica, fica 1,3 vezes 10. Aqui eu aumento esse número 100 vezes, eu tenho que diminuir esse número 100 vezes, né? Então, vezes 10 a menos 6 mol por litro. Essa é a concentração molar do KCl. Só que ele não quer a concentração molar do KCl, ele quer a concentração molar dos íons. E a gente viu no começo lá do exercício que a cada 1 mol, deixa eu puxar isso daqui mais para baixo, que eu vou usar daqui mesmo. A cada 1 mol de KCl, eu tenho 2 mols de íon. Então, a cada... esqueci quanto que era. 1,3. 1,3 vezes 10 a menos 6 mol por litro de KCl, eu vou ter X de íons, que é o dobro, né? 1 para 2, 1,3 para 2,6 vezes 10 a menos 6, numa na potência, mol por litro. Essa que é a nossa concentração molar, tá?